Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Eu sou o Iago. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do Investigando Sherlock. E dessa vez a gente tá aqui pra finalizar esse volume 1, finalmente! Nós vamos conversar sobre a segunda parte do livro As Aventuras de Sherlock Holmes. E sim, segunda parte porque esse é um livro de contos, nós dividimos em duas partes. E se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá assistir, hein? Então hoje nós vamos conversar sobre os contos: A Pedra Azul, A Banda Pintada, O Polegar do Engenheiro, O Nobre Solteiro, A Coroa de Berilos e As Faias Roxas. Faias, não faixas, igual eu falei no vídeo anterior e ninguém me corrigiu. Tiveram a bondade de não me corrigir, mas eu falei errado. E gente, vamos comemorar um mês de Investigando Sherlock, esse projeto que tá acontecendo aqui e lá no Sinceroteca. Não deixe de passar no canal do João. É engraçado que a gente vai andando de pouquinho em pouquinho e quando a gente vê já andou bastante, né? Um mês fazendo esse projeto maravilhoso que está funcionando e a gente tá adorando ter a companhia de vocês. E acabamos o primeiro volume finalmente, hein? Só faltam mais 3. Como fizemos no vídeo anterior, nós vamos falar um pouquinho sobre cada conto e no final a gente vai falar qual foi o nosso preferido, qual que a gente menos gostou e algumas considerações finais em relação ao livro inteiro. Eu também quero dizer qual vai ser o melhor e o pior conto do volume todo, hein? Ah, não me preparei pra isso. Eu também não, mas a gente vai engatado aqui. Bom, e começando com A Pedra Azul. Gostei bastante. Eu gostei também, parece que foi um conto de abertura bom, né? É... A gente dividiu certinho esse negócio, gostei. Funcionou pra esse volume, vamos já pros próximos. Eu gostei bastante do desenvolvimento da história, me senti muito intrigado. Talvez fosse por causa da minha animação de retomar, né? Começar de novo a leitura. Mas eu gostei do desenvolvimento do conto, do mistério também, me arrepiei com o final. Esse pra mim foi o melhor final de conto até agora. Enfim, gostei bastante. E eu também gostei que foi um conto de referência, a gente acabou não comentando isso no vídeo passado, que os primeiros contos desse volume faziam referência aos romances já publicados, do Estudo Vermelho e o Sinal dos Quatro. Essa segunda parte das aventuras de Sherlock Holmes está fazendo referência aos primeiros contos. O Watson chega a comentar: ah, as histórias que eu contei não tinham assassinatos, né, não sei o que, aconteceu isso, não sei o que, aconteceu aquilo outro. Ele enumera assim para as pessoas não se perderem e irem atrás, né. Ele faz os próprios cards do YouTube. O próprio autopubli. É. Eu achei inovador o negócio do ganso, eu achei que não foi clichê, eu achei que o desenvolvimento desse conto diferenciou bastante dos outros contos anteriores e até dos próprios romances. Eu gostei dessa pequena inovação que Sir Arthur Conan Doyle fez aí. Essa coisa do ganso me lembrou o sentimento que eu tive lendo a Liga dos Ruivos, que eu achei divertido. E esse também foi divertido, porque foi alguma coisa tão inusitada, né? É. Aí gostei. Foi meio simplório, mas foi bom. É. Passando então para a Banda Pintada, causou um pouquinho de divergência aqui. Eu amei esse conto. Já revelei. Eu gostei, mas eu não gostei da conclusão. Eu adorei esse conto o tempo todo, porque, vou falar aqui que o Lucas já vai me criticar, eu adivinhei. Eu usei os métodos de dedução de Sherlock Holmes e deduzi qual seria o final, e eu estava ansioso para descobrir se era aquilo mesmo ou não. Então a leitura fluiu, que foi uma beleza. E eu estava muito instigado para terminar esse conto. E quando eu vi que eu estava certo, foi só alegria. Eu fiquei, ai meu Deus, eu consegui! Foi um sentimento de vitória maravilhoso. Eu não gostei do desfecho porque, como ele estava falando bastante sobre a questão dos animais exóticos, da coleção de animais, eu não adivinhei de cara que seria um veneno de cobra ali no crime e tal. Mas eu fiquei assim, acho que não vai ser tão legal se for um bicho, porque ele tá falando bastante sobre isso. Aí no final era cobra, eu fiquei, tá, era então um bicho. Eu não adivinhei, mas eu criei aquela coisa de, se for isso aqui eu não vou gostar. E acabou que era, e aí eu não gostei. Mas eu achei o conto bem interessante, o desenvolvimento foi bem divertido também. Só essa coisinha aí que atrapalhou um pouquinho. Eu consegui juntar as peças do quebra-cabeça. Quando ele tava falando de animal, eu falei, vai ser um animal. Que o crime aconteceu com portas fechadas. Então, janela fechada, porta fechada. Pra mim era lógico que seria um animal, porque era a única coisa que conseguiria passar por um buraco pequeno. Mas também aconteceu uma dedução errada, porque quando ele falou de assovio, eu tava achando que era o barulhinho da cobra, do tipo... E não o próprio cara... E não o próprio cara assoviando pra cobra voltar. Então foi uma dedução meio errada aí, mas que deu certo no final. É, ele é o Fidioglota, você não contava com isso. Mas eu falei pro Lucas que surgiu a dúvida quanto aos ciganos, porque eu falei assim, já li o Sinal dos Quatro, Sir Arthur Conan Doyle é preconceituoso, tá botando ciganos aqui, vai que ele coloca o cigano lá em cima do telhado, atirando com uma zarabatana e daí a moça envenenada. Porque eu também sabia que era veneno pela forma como a moça morreu. Tendo convulsões, dura e desmaiando, eu falei, isso é veneno. Mas uma coisa que não batia com os ciganos era a moça morrer falando da Banda Pintada. Então eu imaginei que seria um camaleão na parede branca, porque ele descreve parede branca, ou até a própria cobra. Só que eu acabei não engolindo a parte dos médicos legistas não verem a picada de cobra. Gente, os policiais da época deviam ficar muito irritados com o Sir Arthur Conan Doyle, porque era uma coisa básica na autópsia de um corpo. Os policiais chegarem num quarto e falar, não tem como ela ter sido assassinada, então ela morreu de susto. Ah, que bom, morreu de susto, bota aí no atestado de óbito, morreu de susto. Sem nem fazer uma avaliação, sem nem ver se ela tinha envenenamento no corpo, porque venenos deixam traços. Enfim, não engoli muito ali o jeitinho que o Sir
Arthur Conan Doyle botou. E eu também não me senti muito confortável com o papel que o Sherlock desempenha ali no final do livro. Não sei, pra mim não coube nessa história. Fiquei meio, sabe? Eu acho que corrobora com a relação do Sherlock não está se importando com os sentimentos alheios. Ele quer resolver o crime sim, ele meio que fala assim, eu só bati, a cobra atacou ele, é problema dele, ninguém mandou ele criar esse bicho. Agora, quando tudo parecia um sonho, logo acordei pra um pesadelo chamado Polegar do Engenheiro. E eu acordei pro sonho. Tá, tô pegando pesado, não foi tão pesadelo assim, mas gente, eu não gostei do Polegar do Engenheiro. Eu gostei bastante. Quando eu tava lendo, eu tava me sentindo muito... Sabe aquele sentimento de suspense, de thriller? Tava toda uma atmosfera meio Jogos Mortais, o cara preso na máquina, correndo perigo de morte. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu gostei bastante desse. Eu acabei me decepcionando porque eu tava esperando mais um conto que me desse informações e daí eu fosse deduzindo coisas. E não foi isso que aconteceu. A gente vai descobrindo o crime e o mistério ao longo da narrativa. E por relatos também. Não são todos os fatos jogados ali pra gente e daí a gente monta esse quebra-cabeça. Não, a gente vai descobrindo. Aí eu acho que é por isso que rolou essa decepção. Mas o conto realmente não é tão ruim assim. Mas foi um conto meio que indiferente pra mim. Eu não gostei que os culpados fugiram no final, a casa pegou fogo e mesmo assim acharam o polegar do moço, né? Isso pra mim não me incomodou. Na verdade, eu até acho que combinou com o sentido ali da história. É engraçado porque tem coisas que encaixam às vezes e tem coisas que às vezes não encaixam, né? Aí parece até que às vezes a gente é meio contraditório, mas tem momentos que combina, tem momentos que não. É daí que vem a experiência de leitura e que é única pra cada um. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, e é isso, gente. Faz parte da vida. A leitura é subjetiva. Agora o pesadelo é real. Não, vamos combinar. O polegar do engenheiro foi olha o que está por vir. Enquanto eu estava clamando por elementos que pudessem me fazer deduzir a história, Sr. Arthur Conan Doyle falou, olha como é que pode ter um conto assim que é ruim. Você quer coisa fácil? Quer descobrir? Então bota o nobre solteiro aí. Eu não sei se vocês descobriram com facilidade, gente, mas eu e o João, né, que a gente conversou na hora, vimos que tava muito na cara tudo. Eu acho que é porque é uma história que é muito clichê. Não sei se era clichê na época. Talvez seja, eu acho que era assim. Sim. A gente tava numa época também ainda com Jane Austen, não era? Mas novinho em fuga? Sim, Noivo em Fuga é uma coisa clichê, eu acho que desde 1800, não sei muito bem. Mas enfim, todos os relatos, tudo tava acontecendo, eu falei, gente, óbvio que essa moça tá apaixonada por outra pessoa, que ela descobriu recentemente que ele tá de volta à vida, esse moço que ela derrubou o buquê no colo dele, tava tudo na cara, e coitado do moço enganado, tipo, iludido, né? Nem fala assim tão coitado, porque é nobre. Nobre a gente não tem pena. E foi até engraçada a experiência minha de leitura com esse conto, porque eu li, tava uma confusão aqui em casa, eu achei que eu não tinha entendido nada, aí eu acabei os outros contos, depois voltei pra ele. Aí quando eu reli, sabe aquele sentimento de eu sei o que tá acontecendo? Só não tava fixo. Aí eu tava lendo e falei, sim, verdade. Isso, aconteceu isso mesmo. Aí no final, eu tinha entendido, era o conto que era ruim mesmo. E era engraçado que assim que eu começava um conto, que o Lucas leu primeiro do que eu falava, eu não acredito, só falta ser isso. Aconteceu isso com a banda pintada, eu falei, só falta ser animal. Aí o Lucas, Aí eu falei isso com o nobre solteiro, só falta ser um caso de amor perdido e ela fugiu com um amante. Aconteceu isso. E nos próximos também, porque aconteceu a mesma coisa com a coroa de Berilos. Gente, pra mim foi um conto também que não fluiu, que eu não gostei. Tô só adiando, né? O Iago tá saindo do projeto, ele tá se pronunciando aqui. Eu fiquei com muita raiva do moço pegar uma coroa tão valiosa, cheia de pedras preciosas e falar pra todo mundo. Gente, ele falou assim, não vou deixar no cofre do banco, porque é muito valioso. Vou levar para casa. Chega em casa, bota na gavetinha, sem vergonha. Parece Hagrid falando, não tem lugar mais seguro que Gringotts, só Hogwarts. Aí tem canto de três cabeças. Invasão em Hogwarts, invasão em Gringotts. Qual é o lugar mais seguro então? E como se não bastasse ele botar nesse lugar tão fajuto, ele chega em casa e fala, gente, trouxe uma coroa muito valiosa. Um valor inestimável. Que sem vergonha. Que sem vergonha. E ainda com um filho viciado em jogo, pedindo dinheiro toda semana. Mas eu vou fazer justiça porque eu gostei desse conto. Assim, apesar desses probleminhas que na hora eu realmente não tinha enxergado, porque eu tava bastante envolvido, eu achei legal essa coisa do, ele é o culpado, mas ele tá falando que não é, vamos provar a inocência dele. Aí no final você tem que dar uma desculpa pro seu filho. Achei isso legalzinho. Não, família. Vou pedir desculpa. Família. O filho já saiu do grupo da família há muito tempo. E eu ainda não gostei também do resto do desenvolvimento. A sobrinha dele chegar na janela e falar, querido, tem uma coroa aqui dentro. Vamos pegar para fugir. E daí acontecer tudo na mesma noite. Gente, horrível. Horrível. Tá, gente, tô fazendo graça aqui. Tô pegando pesado. O conto não é tão ruim quanto o Nobre Solteiro, não. Mas assim, eu não gostei realmente desse desenvolvimento. Achei fraco, meio fajutinho, sabe? E pra finalizar com as faias roxas, gostei. Eu acho que finalizou muito bem. Muitíssimo bem. Eu acho que na verdade começou bem com o Escândalo na Boêmia e terminou bem com esse.
Não, não foi o melhor Escândalo na Boêmia, mas foi um bom começo pros contos do Sherlock Holmes. Tá, vou concordar. Irene, Yara, Irene. Mas enfim, vamos falar dessa finalização. Foi só eu, ou vocês acharam que no início o Sir Arthur Conan Doyle tava meio irritadinho com críticas negativas aos contos dele? Eu achei isso. Eu senti ali um arzinho que o Sr. Arthur Conan Doyle tava dizendo: olha, você não tem direito de me criticar não, hein? Sou Sir, vou virar clássico, não pode criticar clássico. Não, mas é porque a gente sentiu ali que o Watson tava se justificando demais no início, de que ele falou que algumas pessoas reclamam que ele não coloca pistas pra você adivinhar o crime ali junto. Sim. Que algumas coisas parecem até meio fantasia, do tipo, tirou do nada. Olha o Sr. Arthur Conan Doyle mandando recado aqui pra mim. A indireta. Eu acho engraçado que até o próprio Watson e Sherlock Holmes estavam debatendo e não concordando um com o outro, e que parece que são duas personalidades do autor, né? Em que o Sherlock Holmes é o lado mais racional e o Watson é o lado mais humano e emocional do rolê. Então nessa conversa eles meio que se contrapõem e falam: não, você não botou a razão suficiente. Não, mas eu tenho que falar pras pessoas o que aconteceu e de forma como eu acho que vi. Enfim, umas coisas meio romanceada, enfim. De qualquer forma, esse conto foi muito intrigante. Eu tava lendo, querendo saber o final. Eu não adivinhei, Iago, não adivinhei. Eu adivinhei, galera. Na primeira carta, eu acho que vocês também devem ter adivinhado, mas na primeira carta... Por quê? Eu sou idiota aqui. Na primeira carta que ela recebe e o cara fala: eu preciso que você corte o cabelo, é necessário que você corte o cabelo. E ele tava muito mais interessado na fisionomia dela. Assim que ela chegou, ele falou: é você. Ele não queria saber o currículo dela, ele não queria saber de onde ela veio, quais são as referências. Ele tava interessado em como ela se apresentava e queria fazer algumas modificações. E quando ele fala que tinha um vestido da filha dela que cabia nessa moça, então eu falei: ele quer que ela represente a filha. Não sabia o motivo, mas eu sabia que queria. Eu não adivinhei. Eu encarei isso de forma suspeita. Do tipo, vai fazer sentido. Mas eu não fiquei pensando, confabulando e tentando adivinhar. Não, eu fui. Fui com o conto e foi maravilhoso. Eu tava até comentando com o Lucas que em alguns momentos do conto eu tava pensando que teria algo muito mais pesado ali. Eu falei: Lucas, se fosse um conto escrito por outro autor, do tipo até Stephen King aqui, só pra dar um exemplo, o conto teria muito mais drama, traria questões pesadas como abuso sexual, enfim, muitas outras coisas do que o Sr. Arthur Conan Doyle, mas ele fica muito no chazinho, né? Como se estivesse tomando um chá e contando aquela historinha pra acalmar. Isso. Ele escreve dessa forma mais tranquila, enquanto os outros autores estariam com uma tequila, assim, pá, toma aí uma bebida forte. Whisky. É. Vodka. E no fim desse conto temos novamente aquela questão. O final do criminoso fez ele pagar pelos crimes ou não foi suficiente? Ele foi comido pelo próprio cachorro, né? Tomou mordida, uma coisa meio Ramsay Bolton. Mas no fim ele continuou vivendo bem, a esposa continuou cuidando dele, ele continuou vivendo na casa com os empregados, então assim, não sei. Gente, trancar a filha no quarto sem que ela veja a luz do dia e chamar alguém pra atuar como se fosse a filha, tem que ser muito doido, tem que ser muito louco. Uma coisa esquisita, né? Ela cortou o cabelo porque ela tinha febre cerebral. É uma coisa muito da medicina de antigamente, que tinha essa crença de febre cerebral, então precisava cortar o cabelo pra refrescar a cabeça. Doideira, né? Esse é o link perfeito para a ciência em Sherlock, apesar da gente não abordar isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então vamos para o quadro A Ciência em Sherlock Holmes. E esse quadro, nesse vídeo, vai servir basicamente pra gente refutar algumas coisas que a gente encontrou aqui. Aí Sr. Arthur Conan Doyle escreve um negócio todo ofendido, se defendendo, é por causa disso aqui, ó, que vai acontecer aqui agora. Não, mas existem algumas crenças científicas que foram mudando com o passar do tempo. Ele utiliza essas coisas na parte de dedução dos crimes e a gente queria dizer que não é assim que funciona. A refutação começa já na Pedra Azul. Eu vou até deixar pra conversar esse negócio mais profundamente no final do vídeo, porque essa dedução do Sherlock Holmes aqui na Pedra Azul foi muito ruim, gente. Mas vamos focar só em uma, que é o caso da cabeça grande. E Sr. Arthur Conan Doyle diz assim: como resposta, Holmes pôs o chapéu na cabeça. Ele cobriu inteiramente a testa e se apoiou no osso do nariz. É uma questão de capacidade cúbica, explicou. Um homem com um crânio desse tamanho deve ter alguma coisa aí dentro. Isso evidencia uma crença antiga de que pessoas com cabeça grande tinham mais inteligência, e isso não é verdade. E num comparativo aqui muito brusco, é só a gente pensar a cabeça de um elefante e a cabeça de um ser humano. Quem tem a cabeça maior e quem é o mais inteligente. Bem, a julgar por alguns seres humanos aí... O elefante ganha, mas Ué. enfim, vamos voltar pro foco do negócio. Acreditava-se que quanto maior a cabeça, maior a capacidade do cérebro de processar as coisas. Sabe aquele negócio do tamanho, né, documento? A gente pode levar isso pro cérebro, porque o tamanho do cérebro não vai influenciar na sua capacidade de entendimento, de processamento, de inteligência, a capacidade de usar a lógica, enfim, não interfere. Inclusive, essa justificativa pro tamanho do cérebro era utilizada pelos racistas para justificar que a raça branca tinha que dominar a raça negra. Alguns estudos que hoje sabe-se que eram mentiras diziam que a cabeça das pessoas negras eram menores do que a cabeça das pessoas brancas. Isso, gente, é uma mentira absurda. Nunca acreditem nisso. Não sei nem se vocês sabiam disso, mas enfim, era se discutido e era utilizado esse artifício para disseminar o racismo, sim. E continuando nesse mesmo conto, a nossa refutação não vai acabar.
O Sherlock fala um negócio sobre pedras preciosas que não é nada verdade e a gente queria explicar aqui com um pouquinho mais de detalhes, com os conhecimentos de mineralogia que nos foi dados para vocês. Aquela matéria tinha que ter servido para alguma coisa e serviu para isso. Nesse momento, o Sherlock está explicando sobre as pedras preciosas e ele diz aqui o seguinte: houve 2 assassinatos, um episódio com ácido sulfúrico, um suicídio e vários roubos, tudo por causa desses poucos gramas de carbono cristalizado. Foca no carbono cristalizado. Achar que pedras preciosas se resume a carbono cristalizado é muito mentira, isso não é verdade, gente. As pedras preciosas podem ter várias composições químicas diferentes. Por exemplo, essa pedra dessa história é comparada com o rubi, que é composta por óxido de alumínio, que inclusive é a mesma composição da safira, que tem coloração azul, e o conto até fala que essa pedra azul tem propriedades similares ao rubi. Então, ó, será que é safira? É, provavelmente é. E essa composição química é relativamente simples. Se a gente comparar com o berilo, por exemplo, já puxando do conto mais pra frente, ele é composto por berílio, alumínio e silicato. Já é uma composição bem maior. Mas o que é carbono cristalizado efetivamente é o grafite e o diamante. Ambos possuem somente carbono em sua composição e o que diferencia é como esses átomos estão ligados. E essa diferenciação de organização dá propriedades bastante variadas, se você parar pra pensar no que é o diamante e no que é o grafite, não é mesmo? E vocês podem estar se perguntando como é que 2 coisas com a mesma composição têm propriedades tão diferentes, né? Elas são formadas de forma diferente. Para você conseguir formar diamante, você precisa botar muita pressão para que os átomos de carbono se liguem daquela forma. Isso pode gerar diferenças inusitadas se você considerar que quartzo, ônix e ametista têm a mesma composição, que é simplesmente sílica ou óxido de silício. O que vai diferenciar é justamente a organização dessas moléculas no espaço. E quando existe mudança não só nas propriedades, como também na coloração das pedras, o que acontece é que existe um outro metal ali dentro dessa composição que vai dar a variância de coloração. Como por exemplo, entre o rubi e a safira, o que faz a safira ser azul é a alta concentração de ferro. Então a presença desses outros metais variados ali durante a formação dessa rocha vai dar essa diferença de coloração. Outra diferenciação entre o grafite e o carbono é a questão de dureza. O grafite a gente consegue escrever, enquanto o diamante a gente não consegue escrever, não é mesmo? Aqui no livro a gente obtém informação de que a pedra é preciosa porque ela corta vidro. Pedras muito duras conseguem riscar materiais como vidro. E, inclusive existe uma escala de dureza, mas a gente não vai entrar em detalhes nisso. Vamos deixar no ar só. Agora uns pequenos comentários sobre os próximos contos. Da Banda Pintada a gente já chegou aqui a falar sobre a questão do veneno. Acho que não tem muito mais de ciência a ser falado. No Polegar do Engenheiro a gente tem a questão do dinheiro, né? Das moedas. Antigamente as moedas eram feitas de prata e de ouro. E isso instigava muito as pessoas a falsificarem. Você podia fazer uma moeda de ouro misturada com outros tipos de metal, que na verdade não seria ouro puro. E daí você teria um dinheiro como se fosse uma moeda de ouro. E o que acontece hoje em dia é que as moedas que a gente usa, por exemplo, aqui no Brasil, elas são produzidas de tal forma que é mais caro você fazer uma falsificação do que você efetivamente usá-las. Tava até conversando aqui com o Lucas que, por exemplo, você faz R$1.000 de moeda de 50 centavos. Para você produzir essas moedas é capaz de você gastar 5.000 e no final você vai ter R$1.000, ou seja, você gastou mais do que você efetivamente tem. Não vale a pena a falsificação. E essa é a lição do dia aqui desse vídeo, não falsifiquem dinheiro. E eu não sei que conto foi, mas o Sherlock comenta com a gente sobre acetona, que ele está estudando acetonas. A princípio eu achei que tinha sido um erro de tradução para uma pessoa que não conhece química, porque acetona, nome vulgar para propanona, é exemplo de um composto que pertence ao grupo funcional de cetonas. A gente estuda essas coisas na química orgânica. Aí eu achei que tinha sido um erro de tradução pro Sherlock falar que estava estudando cetonas, vários tipos de cetonas, e não tipos de acetonas diferentes, que eu acho bem difícil. Por que ele está estudando acetonas diferentes? Também não sei. Mas eu dei uma procurada no original e realmente está falando acetonas. Então provavelmente mudou alguma coisa na nomenclatura aí, descobriram mais cetonas, não sabemos. Como a gente comentou no vídeo passado, a nomenclatura muda conforme o tempo. Então deve ter sido esse caso aí de novo. E agora chegou o momento para a gente classificar o melhor e o pior conto desse livro. Não, dessa parte depois desse livro. Tá, e vou começar aqui com um disclaimer, porque a minha relação com Sherlock mudou muito conforme eu desbravei esses contos. O João chegou a comentar sobre isso no vídeo passado, que ele teve uma relação de decepção com Sherlock. Estou aqui aproveitando para falar para vocês irem lá no canal do João ver o vídeo dele. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu acho que Sherlock é um personagem genial, enquanto o Sir Arthur Conan Doyle não é tão genial assim. Ele cria histórias maravilhosas de um detetive que consegue solucionar casos através da dedução. Eu acho isso genial, só que as deduções que Sir Arthur Conan Doyle montam pra gente não é
tão absurda assim, sabe? Ele não mostra tanto um lado genial da coisa. Como aconteceu, por exemplo, no Conto da Pedra Azul. A dedução foi muito ruim. A questão dele deduzir que a esposa do cara não amava mais ele porque o casaco tava sujo, então ela não limpa mais. Gente, se a mulher tivesse doente, se a mulher tivesse viajado, se a mulher tivesse cansada, ocupada fazendo outra coisa, ela não ama mais ele? São pequenos detalhes que a gente vai vendo ao longo dos contos e ao longo da narrativa que eu acho que acabam se tornando falhas. Então, isso foi uma decepção muito grande pra mim. Eu criei um imaginário de Sherlock como aquele personagem que é ultra genial, que ninguém supera ele nas resoluções. E não é bem assim. Eu também tive esse baque, mas foi lá nos primeiros contos. Só que aí caiu a ficha pra mim de que não era pra eu ir com a expectativa alta. Acho que antes do Iago e antes do João também. E eu cheguei a falar pra eles, não vamos esperar histórias grandiosas, porque acho que não vai ser isso que a gente vai encontrar. E aí a minha experiência fluiu bem melhor depois disso. Eu tava esperando muito aquelas histórias que eu ficasse de queixo caído, de boca aberta. Meu Deus, como isso aconteceu? E não é isso que a gente vai encontrar. Não são esses tipos de história, é mais uma historinha pra gente passar o tempo e se divertir. Não é nada surpreendente. A decepção, ela não se torna ruim, ela só me trouxe realmente pra realidade. Talvez isso melhore pros próximos contos, né? Não sabemos, até porque temos um certo personagem que ainda não apareceu. Estou na expectativa alta. Espero que ele apareça, imagina, a gente descobre que ele não existe. Mas isso também tem relação com a nossa experiência com os romances anteriores. E de forma geral, os contos foram bem melhores que o romance. Eles não têm a parte excessiva de descrição do criminoso contando a história de vida dele em 50 páginas. As histórias são bem mais rápidas, são mais objetivas. E isso acaba fazendo com que as falhas da dedução do Sherlock, da parte de investigação mesmo, acaba se perdendo, porque é uma história mais rápida. Então não tem nem tempo nem espaço pra prolongar ali e acabar cagando com a história. E nem parte pra botar a ciência, né? Pra gente discutir. Mas enfim, é realmente isso. O sofrimento, ele acaba rápido quando acontece o sofrimento. E quando você tá instigado, ele também acaba rápido. Isso é muito bom. Porque no Estudo Vermelho a gente ficou muito instigado e depois vê a história de contar como é que aconteceu tudo. A gente, acabou a bola. Então pra mim, dessa parte, o pior conto foi o Nobre Solteiro. Não tenho como discordar. É o conto mais previsível, ele não é nada instigante, não tava ligando pra ninguém, nada. Não fiquei com pena da moça, não fiquei com pena do nobre solteiro, não fiquei com pena de ninguém. Não me envolvi emocionalmente com nada. E é até engraçado no final, no final desse conto, o Sherlock ainda até fala: ah, não querem sair pra jantar vocês dois depois do relacionamento ter acabado? Vamos juntar aqui e conversar. Não, brigaram. Ninguém quer saber de nada. O moço se sentiu traído. Mas por comparação, realmente esse foi o pior. E o melhor? Eu não consigo me decidir entre as Faias Roxas e o Polegar do Engenheiro. Eu gostei bastante desses dois. Pra mim vai ser a Banda Pintada, porque foi o conto que eu devorei. Por mais que as Faias Roxas tenham um desenvolvimento muito bom, eu acho que a Banda Pintada foi o que mais me instigou. Agora, do livro Todas as Aventuras de Sherlock Holmes, eu ainda preferi Os Cinco Caroços de Laranja. É, eu também. Não tem como. Foi o conto que ganhou esse livro. Ele é muito bom. Fica a Banda Pintada e os Caroços de Laranja. Ai, mas não, vai ficar os 5 caroços mesmo. Em relação ao pior, eu acho que é o Nobre Solteiro mesmo. Não, pra mim, um caso de identidade também não, tá lá no fundo. Então, um caso de identidade. são dois que ficam assim, ó, páreo e duro. Não, eu acho que um caso de identidade é ainda pior. É, por causa da resolução. Enquanto o Nobre Solteiro tem uma coisa meio tipo, ela gosta dele, você vai pra lá, fica no canto. Você fica com dinheiro, ela fica com amor. Ótimo. Mas agora, um caso de identidade, a moça não teve um final feliz. Resumindo, a primeira parte desse livro foi melhor e a pior. É, exatamente, exatamente. Agora eu quero saber de você. Qual é o melhor conto e o pior das aventuras de Sherlock Holmes? Comenta aqui embaixo. Não se esquece de passar pra ver o vídeo do João, com as opiniões dele sobre esses 6 contos, e vamos conversar sobre o próximo volume. Começamos o volume 2, gente. Semana que vem nós vamos conversar sobre a primeira parte do livro Memórias de Sherlock Holmes, que também é um livro de contos, então nós dividimos em 2. Vamos falar sobre 6 contos que são eles: Silver Blaze, O Rosto Amarelo, O Corretor, Gloria Scott, O Ritual Musgrave e Os Senhores de Highgate. Eu já ouvi falar bem do Ritual Musgrave, hein? Vamos ver. As expectativas. Eu li tudo certo dessa vez? Acho que sim. Então, gente, a gente te espera semana que vem para a nossa discussão. Gosta muito da gente e gostou desse vídeo? Você pode se inscrever aqui embaixo. Você também pode apoiar a gente sendo um membro desse canal. Mas também pode deixar o seu joinha e divulgar esse vídeo que ajuda muito a gente. Aguardamos vocês na semana que vem e até a próxima. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.